Amém? Marcos 14, do 1 ao 9. Diz assim a palavra de Deus. Dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como prenderiam a traição e o matariam. Pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. 3. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro. E quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, por que a molestais? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. 8. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez em memória, para memória sua. O contexto está bem claro. 2 dias antes da Páscoa. A Páscoa era a maior festa dos judeus, maior festa de Israel. A Páscoa, ela apontava para a libertação do povo de Israel da escravidão, da dura escravidão do Egito. A Páscoa era a maior alegria dos judeus, mas o terror dos romanos. Isso porque na Páscoa a população de Jerusalém quintuplicava. E as autoridades romanas, com medo de uma rebelião, eles reforçavam. Tanto é que até a residência oficial do governador, que era Pôncio Pilatos, se mudava de Cesareia Marítima para Jerusalém. Até o tetrarca Herodes Antipas também se mudava para Jerusalém, no período da Páscoa. E é nesses 2 dias antes da Páscoa que as autoridades máximas de Jerusalém, do Sinédrio, os fariseus, os saduceus, tramam a traição de Jesus Cristo, a prisão e a morte de Jesus Cristo. Não durante a festa, para não ter tumulto, mas para depois da festa. Nesse mesmo lugar, 9 quilômetros de distância aproximadamente, numa aldeia chamada Betânia, na casa de Simão, o leproso, uma família faz um banquete para Jesus, prepara um banquete para Jesus. Jesus é esse personagem, esse homem que causa essas reações tão adversas, amado por uns, odiado por outros, desejado por uns, ignorado por outros, adorado por uns, mas rechaçado por outros. E é nessa conjuntura que a Bíblia vai dizer que eles se reúnem na casa de Simão, o leproso. A pergunta que eu fiz foi: eu acho que esse cara não era leproso. Por que ele não era leproso? Porque ele não poderia dar um banquete se ele fosse leproso. Ele não poderia estar no meio das pessoas boas, de saúde. Ele deveria estar
num leprosário. Mas por que é que o evangelista escreve na casa do Simão, o leproso, e não na casa do Simão, o ex-leproso? Para nos ensinar uma verdade muito forte. Às vezes a gente rotula pessoas. Às vezes a gente faz tatuagens existenciais em pessoas, julgando ela pelo passado dela. Talvez essa pessoa já foi liberta, já foi transformada, mas nós ainda a chamamos pelo seu rótulo. E eu escuto isso demais. Quando alguém vai falar de alguém que está fazendo alguma coisa na igreja, fala, aquele lá que pegava todo mundo. E a gente começa a marcar as pessoas desse jeito. E esse cara, Simão, foi marcado, adjetivado como o leproso. Mas eles continuam. E a Bíblia diz que eles estão na casa e entra uma mulher. Interessante que quem se destaca numa época em que a mulher, desculpa a palavra, não valia nada. Quem se destaca nessa reunião é justamente uma mulher. Esse texto ele está relatado em Mateus 26, em Marcos 14, em Lucas 22 e em João 12. Em Mateus 26, essa mulher não tem nome. Ela é uma incógnita. Em Marcos 14, esse que nós estamos considerando, essa mulher também não tem nome. Em Lucas 22, ela também não tem nome. Mas em João 12, essa mulher tem nome. E o nome dessa mulher é Maria, a irmã de Marta e de Lázaro. Interessante que Maria aparece na Bíblia 3 vezes. A primeira vez para chorar aos pés de Jesus. Na verdade, as 3 vezes ela está aos pés de Jesus. Mas a primeira delas para chorar, Lucas 10. E ela está chorando a dor do luto. Isso é um fato. O luto ele atinge todo mundo. E é uma dor insuportável. Só quem já passou pela dor do luto sabe como é que é. Mas ela está aqui. E ela está enlutada pelo seu irmão Lázaro, que está morto. E essa parte merece uma ênfase. Porque, por exemplo, quando Lázaro fica doente, Marta chama um mensageiro. Jesus estava a 1 dia de viagem da onde eles estavam. Marta chama um mensageiro e diz: vai lá e comunica a Jesus o seguinte fato: está enfermo aquele a quem tu amas. Não diga mais nada. Só isso é suficiente. Não precisa dizer, vem depressa, vem correndo. Só diga isso: está enfermo aquele a quem você ama. Sabe por quê? Porque quem ama tem pressa em socorrer a pessoa amada. E o mensageiro vai. Quando o mensageiro chega, Jesus diz: olha, diz aos seus discípulos, Lázaro morreu. E ele manda uma mensagem meio estranha pelo mensageiro: vai lá e avisa Marta que essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. E o mensageiro volta. Quando ele chega lá para avisar Marta, Lázaro já está morto e sepultado. Talvez o mensageiro chegou correndo e disse: olha, Jesus falou que essa enfermidade não é para a morte, mas Lázaro está morto e sepultado.
Jesus ainda fica mais 2 dias onde estava e depois vai. Um dia do mensageiro indo, um dia voltando, 2. 2 dias Jesus fica lá, 4 dias. Por que é que Jesus demora 4 dias para ir ver a pessoa a quem ele amava? Indiferença, será? Só para ver aquela família sofrer? Não, porque existia uma crença entre os rabinos que dizia que um morto pode ressuscitar até o 3º dia. Deus usando um personagem piedoso, um profeta, para curar, para ressuscitar aquela vida. E tem relatos, por meio de Eliseu, por meio de Elias, até Jesus também ressuscitou a filha da viúva de Naim, a filha de Jairo. Mas entre os rabinos tinha essa crença que após o 4º dia, só o próprio Deus, em pessoa, poderia ressuscitar alguém. E Jesus faz o quê? Espera o 4º dia, para nos ensinar uma verdade, para ensinar para aquela nação, uma verdade absoluta, de que ele não era apenas um grande homem, mas o próprio Deus entre os homens. A segunda vez que ela aparece na Bíblia, ela está sentada aos pés de Jesus para aprender. Era aquela conversa que Marta está correndo para lá e para cá, e ela até fica tão incomodada com isso que ela chama a atenção de Jesus. Ei, tu não vais falar aí para minha irmã levantar e me ajudar não? Jesus fala: Marta, Marta, você anda preocupada com muita coisa, só uma coisa é necessária. E Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. E a 3ª vez que Maria aparece na Bíblia é justamente nesse texto. E a Bíblia diz que Jesus está reclinado à mesa, Lázaro, recém-ressurreto, está do lado de Jesus, Simão leproso também está na mesa, o ex-leproso. E diz que Maria vem, trazendo um vaso de alabastro. Mateus vai dizer que esse vaso está cheio. João vai dizer que esse vaso tem 1 libra. 1 litro tem 2,2 libras. Se esse vaso está cheio e tem 1 libra, então aproximadamente meio litro. Meio quilo, meio litro. E Maria pega esse vaso, quebra na cabeça de Jesus e esse óleo escorrega. Ela solta o cabelo, se agacha e começa a secar os pés de Jesus. A Bíblia diz que os discípulos se indignam com aquilo. E diz: mas que desperdício, nós poderíamos ter vendido isso por 30 moedas para ajudar os pobres. E eles ficam tão indignados que Jesus precisa se levantar em defesa de Maria e dizer: deixai-a, por que a molestai? Ela praticou uma boa ação para comigo. E digo a verdade, que em todo mundo onde for pregado o Evangelho, será pregado o que ela fez, para a glória de Deus e em memória sua. E é com a Bíblia aberta que nós vamos extrair algumas coisas do texto. E a primeira está aí no versículo 9. Versículo 8, perdão. A primeira está no versículo 8, parte A. Ela fez o que pôde. Quando eu li isso, sinceramente, na mesma hora eu perguntei para mim mesmo: será que eu estou fazendo para Jesus o que eu posso?
será que da forma que eu tenho feito para Jesus, tem sido o que eu posso? Será que você tem feito para Jesus o que você pode? Tudo o que você pode? O que é que você está fazendo para Jesus? Como é que você está fazendo o que está fazendo para Jesus? Porque às vezes nós até fazemos, mas nós fazemos de qualquer jeito. Nós fazemos por fazer. Mas Maria não, ela fez o que pôde. Eu gosto muito de história. Tanto é que eu sou um estudante de história. E eu aprendi uma coisa com a história. Que ela ou será a sua pedagoga, ou ela será a sua coveira. Porque quem não aprende com a história, comete os mesmos erros do passado. E um fato acontece dia 23 de setembro de 1723, às 11 horas da manhã. Um homem chamado Ludwig van Zinzendorf começa uma reunião de oração que dura 100 anos ininterrupta. Isso dispara dos principais avivamentos da história. O avivamento dos Morávias, ou dos moravianos. E esses caras se doaram tanto, ao ponto de 25 moravianos, não tendo o essencial para viver, sustentarem um missionário fora da Alemanha. E muitos não tendo dinheiro para ajudar nas obras missionárias, nas missões que estavam disparadas, eles se vendem como escravos, compram uma passagem só de ida para os povos mais longes da terra, para terminar os seus dias levando a esperança do evangelho para aquele povo. Quando eu escuto ou quando eu leio um relato desse, eu me pergunto, meu Deus, eu estou fazendo o que eu posso? Eu tenho feito o que eu posso? Maria fez o que pôde. E o segundo está aí no versículo 3. Ela fez o seu melhor. Veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com um preciosíssimo perfume de nardo puro. Quebrando o alabastro, derramou sobre o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Essa essência chamada nardo era uma essência raríssima e caríssima. Ela ela só era encontrada à época nas regiões das cordilheiras do Himalaia. E ela era de um arbusto seco moído, que deveria ser transportada, que só poderia ser transportada em lombos de camelo. E essa mulher pega esse vaso que tinha meio litro e foi avaliado em mais de 300 denários. Quanto que é um denário? Um denário era o salário de um trabalhador de um dia. O cara trabalhava o dia inteiro para ganhar um denário. E esse perfume, um dia de trabalho era uma gota dele. Compraria uma gota dele. E estava sendo acondicionado de tempos a tempos, porque ninguém comprava de uma vez, porque era muito caro. E essa mulher pega esse vaso, e o que ela faz com esse vaso? Quando a gente compra um perfume caro, como é que a gente usa? É uma gotinha aqui, tá aqui, e só nas ocasiões mais especiais. Tem umas ocasiões especiais que a gente nem usa ele, né? Usa o mais baratinho.
E a gente fala, isso aqui tem que durar pelo menos 1 ano. E essa mulher pega esse perfume caríssimo, raríssimo, e ela não abre a tampinha dele. Ela não pega lá a pedrinha ornamental e abre a tampinha dele. Ela quebra o vaso e derrama, despeja todinho sobre a cabeça de Jesus. Sabe por que ela quebra esse vaso? Como se estivesse dizendo: eu não quero que sobre nada. Tudo que eu tenho, o meu melhor, eu vou colocar à disposição de Jesus. E ela pega o melhor e coloca à disposição de Jesus. E às vezes eu vejo, fico olhando assim. Eu fico olhando assim, cara, nós como cristãos, que adoramos e servimos o Deus verdadeiro, a gente parece que faz de sacanagem, né? De verdade. Porque a gente dá os 3 minutos do dia mais corrido, ou mais de boa, faz a oração mais michuruca, abençoa até o capeta, e acha que tá bom. E acha que Deus está lá do céu olhando e falando: nossa, tão cansado, trabalhou tanto hoje. Não precisa falar comigo não. A gente tem entregado para Jesus o resto do resto daquilo que nós temos. Nós temos dado para Jesus, ou dado não, nós temos esmolado para Jesus o resto do resto daquilo que está nos sobrando. E nós vimos aqui e esperamos que Jesus rasgue os céus e derrama sobre nós a tua presença. Mas na segunda-feira a gente parece o demônio. A gente ri, mas quantos aqui não estão exatamente nessa situação? Chegaram aqui com o nome de que está vivo, mas só você e Deus sabe o quanto você está morto. Mas Maria não, ela deu o seu melhor. Terceira coisa, ela fez sacrificialmente. A pergunta que nós devemos fazer é: como é que uma moça pobre, de uma família pobre, de uma aldeia pobre, de uma cidade pobre, sendo coagida por um império estrangeiro, gasta 1 ano da sua vida num perfume, 1 ano de trabalho num perfume de 500 ml? Para a gente entender isso, a gente precisa entender um pouquinho da cultura judaica. Sabe qual era o dia mais importante para as moças? Afoguei. Sabe qual era o dia mais importante das moças judias? Era o dia das suas núpcias. E elas, a família projetava tudo para esse dia, inclusive no perfume. Então, tudo que eles viviam era justamente para esse dia. Aí você pega essa mulher e faz o quê? O dia mais importante da vida dela é lá, joga em Jesus. Sabe o que ela está nos ensinando aqui? Não adianta eu projetar toda a minha vida para viver o melhor dessa terra.
se eu não fizer isso com Jesus, ou primeiro para Jesus. Não tem como. E essa mulher entrega sacrificialmente esse perfume. E ela não guarda sequer uma gotinha. Ela despeja tudo em Jesus. E a pergunta que eu te faço é: qual foi a última vez que você fez uma oferta para Jesus sacrificial? Qual foi a última vez que você deu a Jesus algo que lhe custava? Não as sobras que você vem dando, mas algo que lhe custava. Isso é muito difícil, né? Ver um Deus que deu tudo por nós e a gente não consegue retribuir 10%, sem chorar, sem sofrer. E eu lembro de uma história que eu li na Christianity Today. Uma das revistas mais famosas do mundo, cristãs, né? Uma das revistas cristãs mais famosas do mundo. Lá tinha uma história da primeira igreja batista missionária do sertão da Paraíba. Olha só onde foi parar, lá em Nova York, na maior revista. E lá contava a história do seu Tota e da Dona Lourdes. Essa igreja tinha um programa na rádio, que atingia a região toda, 40 mil pessoas. Mas a igreja começou a passar por uns problemas. Ela começou a passar por uns problemas e não conseguiu pagar por 2 meses. Aí um dia o dono da emissora liga e fala: olha, ou vocês pagam, ou a gente vai tirar o programa do ar. Aí o pastor, culto de domingo, faz um apelo para a igreja, fala: ó, irmãos, nós estamos passando por isso, e eles falaram que se a gente não pagar até amanhã, eles vão tirar o programa do ar. Aí Dona Lourdes e seu Tota, um casal de meieiros. Alguém sabe o que é meieiros? Meieiros é um povo que trabalha numa terra que não é deles, tem um dono, obviamente, e tudo que eles plantam e colhem nessa terra é meio a meio. Então, meio para eles e meio para o dono da fazenda. E esse casal está indo para casa depois do culto. E Dona Lourdes vira para seu Tota e fala: seu Tota, a gente precisa ajudar o programa. A gente precisa ajudar, porque esse programa abençoa muita gente. Quantas pessoas não escutam Jesus, não escutam falar de Jesus desse programa? Quantas vidas não foram resgatadas por esse programa? A gente precisa ajudar. E o seu Tota diz: ah, mas Lourdes, mas a gente não tem nada. Como é que nós vamos ajudar? Continuaram andando, conversando, orando. E lá pelas tantas, Dona Lourdes fala: já sei, nós vamos dar o nosso melhor. Nós vamos dar sacrificialmente. Nós vamos dar o nosso galo. A gente tem um monte de galinha, mas só tem um galo. E nós vamos dar o nosso galo. Tá bom, seu Tota concordou. No outro dia, a Dona Lourdes bota o galo debaixo do braço, vai para a cidade, 6 quilômetros para a cidade. Chega lá na casa pastoral, bate lá e fala: pastor, nós viemos trazer nossa oferta para o programa não sair do ar. Está aqui o nosso galo. O pastor pegou o galo e falou: meu Deus, o que eu vou fazer com esse galo? Aí ele pensou: vou fazer uma rifa. Não, mas uma rifa não vai pegar muito bem. Aí alguém chegou no pastor e disse: pastor, por que a gente não coloca isso nas redes sociais? Vamos colocar isso na rede social. Colocou a história do galo na rede social. Aí outro pastor, Jeremias Pereira, investe no sertão há muito tempo, chegou lá na caixa de e-mail dele, o e-mail com a história do galo. Fez um apelo para a 8ª Igreja Batista de Belo Horizonte. Levantaram uma oferta no grupo, no culto. Ligaram para o pastor e falaram: pastor,
Não se preocupe com o programa. Nós levantamos uma oferta aqui, nós vamos bancar o programa por 2 anos. Não precisa se preocupar durante 2 anos. Esse mesmo pastor foi pregar no Canadá. Chegou lá, contou a história do galo. A igreja disse: eu quero saber, nós queremos saber o que é que a Dona Lourdes está precisando. A Dona Lourdes não tem uma geladeira para beber uma aguinha gelada no calor do sertão, fazer um din-din, ganhar um troco. Não tem um fogãozinho. Levantaram a oferta no culto, falaram: vai lá e dá uma geladeira e um fogão para a Dona Lourdes. Ele foi pregar em outra igreja, contou a história do galo. A igreja falou: eu quero saber que negócio é esse da Dona Lourdes trabalhar meia. Não, faz o seguinte, vai lá, a gente levantou a oferta, vai lá e compra a terrinha para ela e bota no nome dela. Compraram a terra e botaram o nome da Dona Lourdes e do seu Tota. Outra igreja ficou sabendo da história. Nós queremos saber o que é que tem lá na casa da Dona Lourdes. Como é que é a casa da Dona Lourdes? A Dona Lourdes ainda está no caso de chão batido. Vai lá e nós vamos construir a casa da Dona Lourdes, nós vamos mobiliar a casa da Dona Lourdes. Fizeram isso. Outra igreja ficou sabendo também. E ligou o que é que a Dona Lourdes está plantando aí. Como é que eles estão plantando? Mandaram o engenheiro agrônomo lá. Ensinaram a plantar, arrumaram a terra, plantaram, coisa boa. Depois, um dos repórteres da Christian Today pegou um avião de Nova York e foi o aeroporto de João Pessoa, partiu lá para o interior da Bahia e foi na casa da Dona Lourdes e do seu Tota ouvir a história deles e escrever um artigo para que essa história percorresse o mundo. Dona Lourdes não deu o galo pensando em receber um galinheiro de volta. Ela não deu pensando em falar: eu vou dar aqui, mas Deus tem que me dar alguma coisa de volta. Não, ela deu sacrificialmente. Ela deu sem esperar absolutamente nada em troca. Irmãos, às vezes eu fico vendo que, na verdade, eu vi uma reportagem de um cara famoso que andou 110 quilômetros para pagar uma promessa para, não vou falar Nossa Senhora, mas Nossa Senhora, o nome geral, tá? Nossa Senhora de Aparecida. 110 quilômetros para pagar uma promessa. E às vezes eu fico vendo que aqueles que não conhecem a Deus são muito mais zelosos em sacrificar-se aos seus ídolos do que nós o somos em fazer ao Deus verdadeiro. E nós pecamos por isso. E é por isso que a igreja evangélica, vou até usar o termo evangélico, cresce, mas cresce sem base. Cresce sem estrutura. E a gente tem as igrejas cada vez mais lotadas, mas com cada vez menos qualidade. Porque a gente não aprendeu a dar para Jesus sacrificialmente. A outra coisa que a gente aprende: ela fez apesar das críticas. Ô irmãos, eu tenho 25 anos, não, né? E é demais. Eu tenho 20 anos na igreja. E eu nunca vi, em todos esses 20 anos, alguém se levantar para fazer algo relevante para Deus e não sofrer críticas. Eu nunca vi. Inclusive foi o tema do GA essa semana, né? O medo que paralisa, alguma coisa assim, né? E lá nos relatos, sabe qual era a maioria dos relatos?
Eu não faço porque eu tenho medo de alguém me criticar. Eu não faço porque o que as pessoas vão pensar. E às vezes parece que a gente está fazendo as coisas para Deus, mas na verdade não é para Deus, é só a fachada. A gente está fazendo para agradar quem está vendo, e não Deus verdadeiro. E essa mulher, ela fez para Jesus apesar das críticas. Sabe por quê? Naquela época, a mulher não poderia soltar o seu cabelo em público. Mas João 12 diz que ela chega, solta o cabelo e passa aos pés de Jesus. Na cultura brasileira significa o quê? Nada. Um gesto de humildade. Mas na cultura judaica era como se ela colocasse a sua reputação em risco. Porque só quem fazia isso, que soltava os cabelos em público, eram as meretrizes. Meretrizes são mulheres de programa, tá? Porque mais cedo eu falei, alguém falou, tu tem que explicar essas coisas. Então ela faz isso, e olha só as coisas que ela enfrenta. Primeira crítica, versículo 4. Indignaram-se alguns entre si e diziam, para que esse desperdício de bálsamo? Quem são esses alguns? Os discípulos, a liderança da igreja, os apóstolos. Irmão, às vezes vai vir uma crítica de cima, vai vir uma crítica do líder, talvez não prestou atenção direito, vai vir uma crítica de um pastor, vai vir uma crítica de alguém que é uma autoridade espiritual. Você vai parar por causa disso? Óbvio que não. Faça apesar das críticas. Você não está fazendo para Jesus? Não foi Jesus que pediu? Então faça. A segunda crítica, versículo 5. Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. Olha só o argumento que os discípulos estão usando para criticá-la. Por que a gente não pegou esse negócio que você entregou para Jesus e a gente não vendeu e entregou para os pobres? É como se ele estivesse dizendo, se você tivesse dado aos pobres, beleza, mas para Jesus, você vai dar para Jesus algo caro desse jeito? É sério que tu vai entregar um dízimo caro desse jeito? É sério que tu vai dar tanta grana assim pro bolso do pastor? É sério que você vai pegar todo esse dinheiro e vai dar na igreja? Por que você não compra a cesta básica? Por que você não paga o salário de alguém? O salário não, o aluguel de alguém? E a gente começa a querer administrar aquilo que nós não temos que administrar, que é algo de Deus. E sabe quem é que está puxando essa fila aqui das críticas? É um cara entendido de grana. Judas Iscariotes. E a Bíblia vai dizer que nesse contexto aqui, que ele é chamado de ladrão. E a Bíblia vai dizer que ele não estava preocupado com filantropia, coisa nenhuma. Ele queria era empacotar o dinheiro e botar no bolso, dar aos pobres negativo. E ele fica tão indignado com essa mulher, pegar esse perfume caríssimo, raríssimo, e derramar em Jesus, que ele sai daqui, dessa festa, e vai lá para o Sinédrio, vender Jesus por 30 moedas de prata. É daqui que ele sai. Às vezes a gente vê um irmão se derramando em Deus, sendo curado em Deus, e a gente não aceita isso, como a ministração da Rose lá no Curados, e a gente se torna um irmão mais velho, e a gente sai daqui
e vai trocar Jesus por muito menos. A gente sai daqui e vai colocar uma tatuagem existencial. Aquele ali sempre faz isso. Sempre vem, chora, chora, chora. Sai daqui e não muda. Mas essa mulher fez, apesar das críticas. Você conhece aquele crente hipersensível? Aquele que você não pode falar nada. Falou, eu até tentei fazer, mas me criticou, também não faço mais. Não vou mais fazer. A partir de hoje eu não faço mais. Graças a Deus aqui não tem não, né? A outra coisa que nós aprendemos é: ela fez a pessoa certa. Porque os discípulos olham e essa mulher derrama isso sobre Jesus, e eles olham e diz: por que você não vendeu isso aí e deu aos pobres? Às vezes a gente comete um pecado gravíssimo. Sabe qual é o pecado? Da omissão. Isso Jesus fala lá em Mateus 25, do 31 ao 46. É o dia que ele pega, do dia do juízo final, coloca uns da direita, outros à esquerda, e diz: vinde, os da direita, vinde, entrai, benditos do meu Pai. Mas o da esquerda ele diz: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Mas aí os que foram rejeitados perguntam: o que é que nós fizemos que nós não podemos entrar no céu? Sabe o que é que Jesus responde? Nada. Vocês não fizeram nada. Vocês simplesmente deixaram de fazer. Ué, mas quando que nós fizemos isso? Quando eu estava nu, não me vestiste. Estava desabrigado, não me aparaste. Estava doente, não foste me visitar. Estava enfermo, não me ajudaste. E eles falam: mas nós nunca fizemos isso com o Senhor. Se fosse o Senhor, nós teríamos feito. Que horas foi que nós fizemos, que nós não fizemos isso? E Jesus fala: todas as vezes que deixaste de fazer a um desses pequeninos, a mim o deixaste. Entendamos isso. Às vezes Jesus aparece diante de nós na forma de um mendigo, na forma de alguém doente. Mas a gente acostumado a ter tudo nosso, ser tudo nosso, a síndrome do dono, tudo para mim, para mim, para mim, para mim, a gente não tem coragem de ajudar. E a gente acaba deixando de fazer algumas coisas a Jesus, pensando que estamos deixando de fazer as pessoas. E deixa eu só abrir um parêntese. Você não vai para o céu porque ajuda o necessitado. Você não vai para o céu porque faz visita a doentes, faz visita no hospital. Você não vai para o céu porque vai fazer culto na cadeia. Você não vai para o céu porque você, sei lá, ajuda os mendigos. Você não vai para o céu por essas coisas. Sabe por quê? Porque ninguém vai para o céu pelas obras. Mas essas obras evidenciam os cidadãos do céu. Você não faz para ser salvo, você faz porque você já é salvo. Você não faz para alcançar o favor de Deus, você faz porque já alcançou o favor de Deus.
E a gente não entende isso. Mas Maria fez a pessoa certa. A outra coisa, acelerar, né? Maria fez no tempo certo. Vamos lá. Entenda o raciocínio comigo. A partir de Lucas 8, a Bíblia vai dizer que existem várias mulheres com Jesus. Estão acopladas ao ministério de Jesus. E essas mulheres, a Bíblia ainda cita vários nomes delas. E essas mulheres, elas estão ali prestando uma assistência financeira para Jesus. Ou seja, Jesus está ali na Galileia, ele está começando o seu itinerário evangelístico, pela Galileia e pela Bereia, e tinha aproximadamente 215 cidades ali. E ele ia passar por todas elas. E ele precisava de quê? Grana, porque é caro. Quem já fez missão aqui sabe que é caro. Sabe o quanto é hospedagem, alimentação, roupa, calçado? E a Bíblia vai dizer que essas mulheres estão prestando assistência financeira a Jesus. Depois vocês leiam Lucas, numa sentada só, com essa perspectiva. E a Bíblia diz que quando Jesus vai preso, essas mulheres estão lá em cima no Sinédrio. Jesus, então a Bíblia diz que Jesus foi crucificado, e essas mulheres continuam lá com Jesus. E João, o apóstolo, também está, todos os outros, vazaram. Mas quando Jesus foi sepultado, não tem mais registro nenhum dos apóstolos. Só as mulheres estão lá. E essas mulheres viram onde e como Jesus foi sepultado. E a Bíblia diz, Jesus morreu que horas? 3 da tarde da sexta-feira. Sim, às 15 horas. E ele foi sepultado que horas? Não tem registro. Mas tem que ter sido antes das 18 horas, porque começava o sábado e eles não poderiam fazer nada. Então não tem ninguém lá em cima. A Bíblia diz que José de Arimateia chega em Nicodemos e diz: Nicodemos, não tem ninguém aqui, cara, os apóstolos foram embora, foi tudo embora, a gente não pode deixar Jesus aí, porque morreu, já morreu, então a gente não pode deixar Jesus aí, porque vai ser comido pelos bichos, as aves vão comer, as aves de rapina. A gente tem que tirar o corpo, mas para tirar o corpo a gente tem que ir lá no nosso amigo governador Pôncio Pilatos e falar para ele, pegar um documento chancelado para tirar o corpo de Jesus dali. Vai no mercado, a gente tem que comprar perfume, comprar roupa, comprar lençol, e a gente tem que fazer isso rápido. Eles começam a fazer, corre, faz. Fecharam, fizeram e fecharam. As mulheres viram onde e como. Deixa eu puxar a bola das mulheres aqui. Mulher não gosta de nada mal feito. E elas viram que eles fizeram apressadamente. E elas pensam: vamos fazer o seguinte, domingo cedinho, a gente passa no mercado, compra perfume, compra roupa, compra lençol, e a gente vai lá fazer esse negócio direito. Mas tem uma preocupação, levanta de madrugada e vão. Mas tem uma preocupação, tem que rolar a pedra. Quem vai rolar a pedra? Porque tem um guarda na frente, tem um sinete do governador. Mas aí a Bíblia diz que elas chegam lá, a pedra está rolada. Elas entram no túmulo, não tem nada. Então elas saem do túmulo e a Bíblia diz que o anjo aparece e diz: ei, o que vocês estão fazendo aqui? Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui não, ele ressuscitou. Quando eu li isso, eu falei: nossa, que bonito, né? Mas em outras palavras, sabe o que o anjo está falando para elas? Nesse quesito vocês falharam. Não dá mais tempo. Aquilo que vocês tinham que ter feito antes, que Maria antecipou, lá em Betânia, vocês estão querendo fazer hoje. Não dá mais tempo.
E se vocês não fizeram antes, nunca mais vocês terão a oportunidade de fazer de novo. Porque esse sacrifício foi único. Elas não fizeram no tempo certo. E eu queria te encorajar aqui hoje, meu irmão. Se você tem que perdoar alguém, não espere amanhã. Se você tem que abraçar alguém, não espere amanhã. Se você tem que se reconciliar com alguém, não espere amanhã, porque amanhã pode ser muito tarde. No enterro da minha mãe, eu sempre conto isso, né? Meu Deus do céu. Mas no enterro da minha mãe, eu não chorei. Morreu em 2019. Ou foi 2018? 2019. E até certo ponto, eu estava incomodado com aquilo. Porque eu falei, cara, como é que no enterro da minha mãe, eu não consegui derramar uma lágrima? Será que eu perdi a sensibilidade? Mais do que eu já sou insensível? E eu comecei a reviver os últimos momentos que passamos juntos. E eu percebi que tudo que eu tinha para falar para minha mãe, todos os abraços, todos os beijos, todas as palavras, eu disse antes dela morrer. Depois que ela morreu, eu não tinha mais palavras. Até as lágrimas, eu chorei junto com ela, naquela cama de hospital, orando por ela, conversando com ela. Quem tem pai vivo aqui ainda? Muita gente. Qual foi a última vez que você deu um abraço no seu pai ou na sua mãe? E você disse, eu te amo. Será que você está esperando ela morrer para comprar uma coroa de flores? Levar lá e falar, eu te amava tanto. Como eu queria ter feito mais. Como eu queria ter me doado mais. Será que você está esperando isso? Porque os nossos funerais hoje têm sido uma vergonha. É uma rasgação de seda em cima do morto lá. O cara podia ter sido mais endemoniado, mas tu não teve coragem de dar um abraço no cara, orar pelo cara. Mas quando morre, nossa, era tão bom. Podia ter falado com ele. Morreu com raiva de mim. Isso me lembra, sabe de quem? Absalão e Davi. Sabe quantos anos Davi passou sem falar com Absalão? 11 anos, com seu próprio filho. Você tem noção do que é um pai passar 11 anos sem conversar com o filho? Talvez aqui tenha alguém nessa situação. 16 anos. Talvez aqui, eu estou 3 anos sem conversar com minha mãe. Brincadeira. Mas... Então Davi, Absalão tem que sair correndo de Israel. Senão Davi ia matar ele. Sai fugido. Passa 7 anos fora de Israel. Com muito custo, Joabe tentando trazer Absalão de volta. Davi aceita Absalão de volta. E fala, pode voltar, mas é ele lá e eu cá. Eu não quero ver a cara dele. Eu não quero falar com ele. Chega um momento que Absalão não aguenta mais. Ele diz, ô papai, manda uma mensagem. O que é que você tem contra mim? Vem cá, por que você não me mata logo?
Porque eu não aguento mais essa distância entre nós. Eu não aguento mais ficar sem falar com você. Davi então recebe seu filho no palácio, dá um beijo nele e não fala uma palavra. Absalão então sai da presença do pai, vai para a porta do castelo, para a porta do palácio, furtar, roubar o coração do povo de Israel. Davi era um estadista, um guerreiro, pescava a conspiração no ar, mas não foi capaz de pescar o seu filho, chamando a sua atenção, porque Absalão estava fazendo aquilo para chamar a atenção do pai, pelo menos para o pai reclamar com ele, brigar com ele, falar com ele, mas não. Aí eles entram numa guerra. Isso me entristece. Ler esse relato me entristece. Por quê? Porque Davi entra numa guerra com seu próprio filho. Para ganhar a guerra ele tem que fazer o quê? Matar seu filho. Mas se ele quer que seu filho morra, seu filho viva, ele tem que perder a guerra e ser morto pelo seu filho. Olha que situação. E nessa guerra Absalão morre. E Davi diz: Absalão, meu filho, quem me deras eu ter dado a minha vida por ti. Agora não dá mais, Davi. Agora não adianta mais, o menino não escuta mais. Quantos pais aqui não conseguem mais falar com seus filhos? Mas Maria fez no tempo certo. Último, para a gente fechar. Maria fez com reflexo para a eternidade. Está aí no versículo 9. Ela fez o que pôde. Não, perdão, 9. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. E a minha pergunta é: o que é que você está fazendo que vai perdurar depois que você sai daqui? Será que o pessoal vai olhar e falar: glória a Deus, Deus eliminou? Será? Eu vou dar 2 exemplos, um negativo e um positivo, para a gente encerrar. O negativo eu vou extrair da Bíblia. Está lá no capítulo 2, ou 2 Reis 20. Não precisa abrir. Não, você anota para você ler em casa, tá? E é o rei Ezequias. Ezequias começou a reinar com 25 anos. Reinou 29 anos. Morreu com 54 anos. A Bíblia diz que quando ele começou a reinar, 14 anos depois, o reino de Judá estava próspero. Grandes construções, tinha derrubado os altares, tinha feito tudo de bom na nação, a nação prosperando. A Bíblia diz que eles experimentaram um reavivamento naquela nação, naquela época. Só que aos 39 anos, acontecem 2 fatos na vida dele. O primeiro, o Império Assírio, o maior império do mundo naquela época, entrincheira Jerusalém, cerca Jerusalém, e manda uma mensagem insolente para ele, e diz: olha, Ezequias, se renda, porque nenhum Deus poderá te livrar da minha mão. Se não bastasse isso, aos 39 anos também, ele enfrenta uma doença mortal. E Deus manda o profeta Isaías ir lá nele e falar: põe em ordem a sua casa, que você morrerás e não viverás. A Bíblia diz então que Ezequias se vira para a parede, ora, chora, clama a Deus e pede para Deus reverter essa situação. Deus então manda Isaías voltar, que ainda não tinha saído da cidade. Manda Isaías voltar, vai lá e fala para Ezequias, o príncipe do meu povo, que eu ouvi sua oração, eu ouvi o seu choro.
e eu vou livrar ele da mão dos assírios e vou curar ele, ao terceiro dia ele vai subir a minha casa. Isaías dá essa mensagem para Ezequias. Ezequias, então, pergunta, qual é a prova de que Deus vai fazer isso por mim? Isaías, então, fala, olha, o que você quer? Que o relógio retroceda 10 graus, a sombra do relógio de Acaz, ou você quer que avance 10 graus? Ezequias pensa, eu quero um milagre maior, porque relógio anda para frente, mas relógio não anda para trás. Eu quero que o sol retroceda 10 graus na sombra do relógio de Acaz. Então Deus move a estrutura do universo para atender a oração de Ezequias. Mas a Bíblia diz que o coração do rei se exaltou. E a Babilônia manda uma galera lá, uma comitiva com presente, porque ficou sabendo do milagre. E foi, ele abriu o celeiro, abriu o armazém, abriu tudo. Mostrou seu material bélico, mostrou seu castelo, mostrou tudo. Então, Deus manda o Isaías voltar lá e falar, fiquei sabendo que você recebeu visita internacional, né? Sim, recebi. Quem foi? A Babilônia. Aí, o que você fez? Eu mostrei tudo, eu não escondi nada. Mostrei meu celeiro, minhas armas, mostrei tudo. Ele falou, agora você vai ouvir a palavra de Deus. Deus manda te dizer que essa Babilônia um dia será um grande império. Ela vai vir aqui em Jerusalém, ela vai entrar, ela vai roubar, saquear tudo que você e seus pais ajuntaram. Ela vai prender todo mundo, botar fogo em Jerusalém e vai fazer os seus filhos eunucos. Seus filhos nunca mais terão filhos. Sabe o que ele respondeu? Boa é essa mensagem que tu me disseste. Olha que demoniado, filho. Mas aí Isaías fala, não, acho que você não entendeu, não. A Babilônia vai vir e vai acabar com Israel. Ela vai tacar fogo em tudo, seus filhos serão castrados, seus filhos serão eunucos, serão servos no palácio. E ele vai se explica, boa é essa palavra que tu me disseste. Pelo menos nos meus dias, eu terei paz. Às vezes, nós criticamos isso, mas nós fazemos exatamente a mesma coisa. A gente começa a garear coisas para a gente, tudo para a gente quer ter nome, quer ser bom, quer ser reconhecido, mas a gente não pensa nas futuras gerações. Sabe o que Ezequias está falando aqui? Se nos meus dias eu vou ter paz, que se dane o resto. Estou nem aí se meus filhos vão morrer, vão ser eunuco, eu não estou nem aí. Se você hoje tem esse pensamento, em nome de Jesus, muda isso. Porque as futuras gerações dependem das futuras gerações da igreja. Mas o segundo exemplo eu quero tirar da missiologia. O missionário David Livingstone foi um missionário na África, muito influente. Visitou várias aldeias, pregou muito o evangelho lá. E diz a história da igreja que um leão mordeu o seu braço, dilacerou o seu braço. Ele perdeu o braço, ficou com o braço mirrado. Mas ele continuou lá, ficou doente, morreu lá. Os ingleses foram buscar o seu corpo. Quando chegaram lá, os africanos disseram: vocês podem até levar o corpo dele, mas o coração dele será enterrado aqui na África, porque ele amava a África. Então diz que abriram David Livingstone, tiraram o seu coração e o enterraram na África, lá em Malawi. E lá colocaram uma placa com o seguinte: para a glória de Deus e em memória de David Livingstone. Eles então levaram seu corpo para sepultá-lo lá na abadia de Westminster, onde estavam sepultados os reis e os nobres. Sepultaram seu corpo lá. E lá também tem uma placa escrita: para a glória de Deus e em memória de David Livingstone.
o túmulo mais visitado da abadia de Westminster não é dos reis ou dos nobres, é de David Livingstone. E eu queria te encorajar a começar a plantar aqui, não só para você colher aqui, mas que as próximas gerações colham, para que quando você sair daqui, ou se for daqui, a sua vida continue pregando. Amém? Vamos ficar de pé?